Senado dos Estados Unidos rejeita por 51 votos a 49 medida que limitaria ataques militares na Venezuela. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. Não é só o governo Lula que defende a soberania do ditador Nicolás Maduro. A gente vai entender toda essa história agora com o nosso queridíssimo Ivan Kleber, que já está aqui conosco no telão e vai contar aqui para nossa audiência todos os detalhes. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a nossa audiência. Eu já estava com saudade, fiquei um dia sem vir aqui, já estava morrendo de saudade do Jornal da Oeste da segunda edição, já a edição da tarde. Olha só, então essa semana o Senado americano, como você bem disse, recusou um projeto de lei do senador do estado da West Virginia, do Partido Democrata, de, digamos assim, retirar o poder do presidente americano Trump de continuar essas ações que ele está efetuando ali no Caribe. Possível ataque à Venezuela, caso tal ataque aconteça. Essa resolução, então, do Senado, ela serviu justamente para isso, para, por enquanto, manter ali o poder do presidente Trump e continuar as operações. Inclusive, ontem à noite, o secretário de Guerra, Peter Hegseth, anunciou que mais um barco ali nós tivemos essa interceptação aí de mais uma lancha utilizada pelos narcotraficantes no tráfico de drogas em direção aos Estados Unidos. Geisiane, a questão da Venezuela vai dar o que falar aqui nos Estados Unidos. Os democratas vão apoiar Nicolás Maduro, ele vai encontrar aí toda uma rede de juízes e promotores prontas para entrarem na justiça contra esta ação, contra as ações já no presente que a administração Trump vem realizando, e é por isso que o lado da administração, a Casa Branca, principalmente o secretário Rubio, estão trabalhando para ter todas as bases legais necessárias para justificar diante de um tribunal esta ação que está acontecendo ali. Eu sei que pode parecer um pouco estranho para a nossa audiência, né? Como assim senadores se opõem a uma ação que visa combater o narcotráfico? Mas é isso que está acontecendo. Agora, olha só, Geisiane, a administração Trump pode encontrar uma ajuda talvez de um lugar que ela menos esperasse. Isso porque, nesta semana, as autoridades de Portugal anunciaram que interceptaram, olha só, um submarino que transportava aproximadamente 1,8 toneladas de cocaína para a Europa. E as forças de Portugal, então, fizeram essa interceptação. Não foi a primeira, foi a segunda interceptação de um submarino deste porte, levando drogas para a Europa. E na Espanha nós tivemos a prisão de 13 pessoas associadas ao cartel Trem de Aragua, que é um cartel venezuelano. Por que eu estou trazendo essas informações da Europa? Porque se falta uma justificativa legal para basear as ações americanas no Caribe, as autoridades portuguesas agora podem compartilhar essas informações com as autoridades americanas. Nós chegamos ao ponto aí do narcotráfico usar submarinos no tráfico de drogas. Então, a gente tendo esse compartilhamento de informações, isso vai corroborar as eventuais ações da administração Trump. De qualquer maneira, o Senado, como eu disse, então, rejeitou e tudo continua normalmente. A presença militar americana está aumentando, eles inclusive agora estão reativando uma base em Porto Rico que estava desativada e os trabalhos ali de reforma já estão sendo efetuados, o que pode aumentar ainda mais a presença militar no Caribe. Geisiane, eu conversei com a Vivi aqui e eu gostaria de acrescentar uma informação à análise brilhante que o Fiuza fez. Ele, obviamente, focou na edição que a emissora BBC News fez do discurso do presidente americano Donald Trump, e tá ótima análise, um abraço para o Fiuza, mas eu gostaria de complementar aqui para a nossa audiência mais duas informações. Não foi só este caso. O jornal Telegraph está denunciando que a emissora BBC News ela teria, digamos, manipulado o debate em torno das políticas trans e que deliberadamente ouviram só um lado do debate e omitindo o outro lado contrário às políticas trans. E não parou por aí. A BBC teria feito uma cobertura imparcial da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas,
pintando aí Israel como, jogando para a opinião pública, né, como Israel sendo o lado errado. Essas investigações estão acontecendo, eu retorno neste final de semana para Londres e, eventualmente, na semana que vem a gente pode trazer mais atualizações deste caso. A análise do Fiuza está brilhante, como sempre, eu só gostaria de pedir aqui para a Vivian para a gente adicionar essas duas informações. Parece que a manipulação dentro da BBC foi algo de grande escala, não somente o discurso do Trump. Geisiane, eu devolvo para você. Ivan Kleber, duas coisas. Primeiro que nós também já estávamos com saudade de você, a nossa audiência também aqui do Jornal da UES segunda edição, e segundo que infelizmente o brasileiro está acostumado a ver político que defende o narcotráfico, o narcoterrorismo, né? Infelizmente é uma realidade aqui no país. Ivan, vou trazer aqui à tela os nossos excelentes analistas políticos, Fabi Barroso, estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Primeiro, como ousa faltar? Precisava brincar. Ivan, como ousa? E ver que ele também entendeu que era para vir de azul hoje. Eu só queria fazer um breve comentário que a BBC, ela é uma estatal, né, que é obrigatório as casas pagarem, então é uma taxa exorbitante, ela não deveria ter essa liberdade, deveria servir o povo. Mas eu quero voltar para a questão aí do Trump, da Venezuela, dos democratas, e vou de uma forma bem simples e vou ser bem direta. Por acaso, para os democratas e grande parte da esquerda americana, a questão Venezuela versus Estados Unidos ou Trump é o novo Free Palestine ou, né, Palestina livre? Olá, doutora Fabi, sempre uma alegria estar aqui. Não irei mais faltar ao jornal da segunda edição da UES. E eu pago, lá na Inglaterra, eu sou obrigado a pagar a cota da BBC, algo em torno aí quase R$1.000 por ano. Bom, como você bem disse, sim, com a questão estabilizando no Oriente Médio, a esquerda americana e mundial, eu diria, ela está sem pautas. A gente já comentou bastante aqui, falou da questão da eleição do prefeito de Nova York, mas que é algo pontual, não é algo que você pode replicar a nível nacional, embora eles possam tentar. Então, com certeza, nós estamos vendo a transição neste momento, foi bom você falar disso, que assim a gente já alerta a nossa audiência e deixa a nossa audiência bem informada, de que a gente está vendo uma transição entre sai a Palestina, sai a bandeira de Gaza, enfim, e entra a questão da Venezuela. Eu não sei aqui se a Greta vai pegar um barco e vai em direção à Venezuela ali para salvar o Maduro, mas ideologicamente falando, nesse deserto de ideias que a esquerda mundial enfrenta, essa questão da Venezuela ela pode ser preponderante, sempre falando em nome da defesa da soberania. E aqui, se você me permite, doutora Fabi, onde estão as feministas para defender a causa, né, e aquilo que a Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, vem dizendo? Ela semanalmente apresenta denúncias graves, importantes. Perdão. Nós temos sempre aí a publicação de relatórios dos direitos humanos. A situação na Venezuela é gravíssima. Essa semana o regime aprovou uma resolução onde os vizinhos podem denunciar se vê alguém estranho na rua. Isso aí é o controle total do Estado, né? Você imagina criar uma rede onde as pessoas podem denunciar o fato de simplesmente ver alguém estranho para o Estado. Onde estão as feministas, então, do lado aí da Maria Corina Machado, repito, Prêmio Nobel da Paz, fazendo essa defesa? A gente muito provavelmente não verá isso, mas sim, manifestações em Nova York, talvez em Paris, em defesa da soberania da Venezuela, esquecendo completamente como foi o processo eleitoral do ano passado. E alguém pode dizer, nossa, mas o Trump está perseguindo mesmo o Maduro. Eu gostaria de lembrar que a administração Biden não reconheceu o resultado da eleição que o Maduro diz que venceu. Então não é algo que está vindo agora da administração Trump. O Biden entregou ali alguns prêmios, digamos assim, para o Maduro, né? E agora o Trump está tentando retirar isso. Pelo sim, pelo não, a operação militar continua na mesa e a presença militar dos Estados Unidos a cada dia aumenta ainda mais no Caribe. Geisiane, eu devolvo para você. Jorge Serrão, estamos com o nosso queridíssimo Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan Kleber, você tocou nessa questão prioritária da Venezuela, mas a Venezuela virá acompanhada do combate ao narconegócio ou a retirada do Maduro vai ser uma consequência dessa operação maior, dessa ação maior do Trump contra as drogas
E me perdoe nesse caso a redundância. Olá, Serrão, sempre uma alegria estar aqui com você na Oeste. Olha só, é muito boa a sua pergunta, porque existe uma leitura dentro da administração Trump de que o Nicolás Maduro é o chefe do narcotráfico ali do Caribe, acima dos cartéis mexicanos, tanto que a gente tem a recompensa de 50 milhões de dólares, né, por informações que levem à sua captura. Sendo assim, se Nicolás Maduro cair, você vai atingir a capacidade logística dos cartéis de maneira que talvez desde os tempos de Pablo Escobar a gente não tenha visto. Porque, segundo a leitura e os dados de inteligência, e o Marco Rubio ele é muito discreto, o pouco que ele falou sobre esse assunto, toda a operação de logística, então, das drogas passa pela Venezuela. Alguém pode dizer, mas a principal porta de entrada é o México. Verdade, é pela fronteira ali, México e Estados Unidos. Mas essa droga também precisa chegar no México, não é? Atualmente, os cartéis mexicanos eles conseguem fentanil da China, produzem a droga, mas o grosso ainda vem da América do Sul, né? Peru, Bolívia, principalmente Bolívia, Colômbia, Venezuela, e a central logística, para nossa audiência entender, é a Venezuela. Logo, Nicolás Maduro é o chefe desta central logística. Fora isso, a gente tem toda a questão política e ideológica. A gente sabe, estamos aguardando aí, né, delações, a gente tem comentado aqui, de possível abastecimento de campanha do narcotráfico para movimentos de esquerda na Europa e na América do Sul. A Maria Corina Machado fez uma declaração interessante essa semana. Ela falava para empresários aqui nos Estados Unidos, através de uma videoconferência, e ela disse o seguinte, Serrão, que a queda de Nicolás Maduro vai levar à queda do regime da Nicarágua e do regime cubano. Aqui também existe um entendimento de que a Venezuela hoje é quem sustenta financeiramente o regime cubano. Como nós sabemos que a Venezuela é um estado quebrado, da onde que o regime venezuelano tira recursos para manter toda essa operação do narcotráfico? E aí é por isso que a sua pergunta tem todo o fundamento, porque se você elimina, você captura, você retira o Nicolás Maduro, toda essa rede vai ser afetada, então você consegue combater alguém que patrocina a ideologia de esquerda com dinheiro ilícito do narcotráfico e, ao mesmo tempo, você combate o narcoterrorismo. Seria a captura do Nicolás Maduro traria essas duas consequências diretas, muito importantes. Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.